bem-vindas a mais uma sexta-feira de Oráculo da Deusa. E nossa deusa de hoje é a Deméter. Então vamos à mensagem dela. Eu sinto tudo: a raiva, o rancor, a alegria, a felicidade, o dilaceramento, a angústia, e busquei o caminho do meio, o caminho seguro, entre o que senti e o que fiz com isso. Então me desfaço das peles, as camadas que construo, quando os sentimentos não são expressados, não são ouvidos, não são reconhecidos, dando aos meus sentimentos seu devido lugar, mantendo-me longe da intensidade, da imensidão, da pura densidade e do custo da emoção. Deméter, cujo nome significa porta de entrada para o feminino misterioso, foi adorada como a grande deusa muito antes de os gregos patriarcais conquistarem os povos que adoravam a deusa, que agora é a Grécia, e impusessem seu panteão olímpico dominado por deuses masculinos. Como grande deusa, Deméter é conhecida por criar a agricultura, por instituir a ordem social e por seus ritos de mistério com Eleusis. Num belo dia de primavera, a filha de Deméter, Perséfone, foi capturada por Hades, deus do inferno. Em meio à dor e ao trauma emocional, Deméter retirou sua energia vital da terra e veio ao inverno. Zeus persuadiu Hades a devolver Perséfone a Deméter. Para induzir Perséfone a ficar, pois ninguém pode voltar do inferno depois de comer o alimento dos mortos, Hades deu a ela uma romã, e ela comeu 6 sementes. Assim foi-lhe permitido voltar para Deméter, durante 6 meses do ano. Os outros 6, ela passava com Hades no inferno. Significado da carta. Deméter veio para iluminar o seu caminho, pelas trevas e pelo desafiador labirinto dos sentimentos e das emoções. Está na hora de alimentar a totalidade, aceitando, reconhecendo e expressando os seus sentimentos. Sentimentos são o que você sente. Emoções são as suas reações aos sentimentos. Sentimentos não expressados crescem e podem provocar doenças, pois ocupam um espaço interior e bloqueiam o fluxo de energia sã. Talvez seus sentimentos não tenham sido ouvidos quando você era criança, por isso você precisou dar mais energia a eles para receber qualquer tipo de resposta. Talvez o seu medo das emoções ou dos sentimentos a tenha deixado muito vulnerável. Talvez a tenha soterrado ou levado a lugares de onde você não é capaz de voltar. Deméter diz: quanto mais você aprender a aceitar e a reconhecer seus sentimentos, menos tempo você gastará em redemoinhos emocionais e mais energia terá para viver a vida. Quanto mais você aprender a aceitar e respeitar os seus sentimentos, mais seguro se tornará a expressá-los. Engraçado que a carta da semana passada foi a carta da crise. E a gente falou muito sobre isso, como a gente vai tentando, até que a gente chega em crise e ao invés de pedir ajuda, a gente ainda continua tentando sozinha. E aqui vem falando justamente para a gente começar, antes de todo esse processo da crise, a gente olhar para os nossos sentimentos, a gente realmente sentir e expressar o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente não tem tempo ou a gente não quer se permitir sentir aquilo ali e a gente reprime. E a gente acha que só porque a gente não está chorando, a gente não está triste. Só porque a gente não está numa cama, a gente não está sentindo uma depressão. E aí a gente acha que enfiar isso para dentro da gente é a resposta, quando na verdade isso acaba resultando em coisas muito piores. A gente não vê, mas isso ocupa o nosso espaço, isso reprime a nossa energia de fluir como um todo. E é aí que vocês não conseguem fazer as manifestações, e é aí que vocês começam a juntar tudo debaixo do tapete, e aí vem a crise, que é quando vocês realmente não se sentem bem, é quando o bloqueio financeiro, bloqueio amoroso, é esse reprimir sentimentos, é tipo, se não estou vendo, não existe, mas na verdade está ali existindo, que faz a gente chegar nesse ponto de crise, que faz a gente chegar nesse ponto que a gente não sabe como resolver. Se a gente só olhasse, sentisse, se permitisse sentir aquilo ali, a gente poderia deixar esse sentimento fluir e liberar ele. Mas o que a gente tende a fazer é prender. E todo esse sentimento preso é o que bloqueia a nossa vida. Então, gostei muito da carta de hoje. Já estou preocupada, porque eu falei para vocês semana passada, a minha semana está fluindo muito com a carta. Então, eu dei o exemplo lá do que aconteceu com a minha unha, que eu tive que ir no podólogo. E já estou vendo que essa semana vai ser outra semana de olhar para dentro, de realmente sentir os nossos sentimentos, de realmente pôr para fora o que a gente está sentindo. Então, vamos para nossa meditação, né? Antes da gente fazer essa meditação, eu vou pedir para você pegar água. E se tiver um lencinho, uma toalha para o caso de você chorar, coloca aí do seu lado, porque como a gente está falando de sentimentos, coisas reprimidas,
pode ser que você coloque para fora e isso te abale emocionalmente. Não se desespere. No final da nossa meditação, você vai voltar ao normal. Só se permita sentir, deixa fluir, deixa esses sentimentos virem à tona, tá bom? Então, feche os olhos, respira fundo. Você vai imaginar que da sola dos seus pés vão crescendo raízes. Raízes brancas, fortes, saudáveis, alegres. E essas raízes vão descendo até que elas se fixam no núcleo da terra. E debaixo da sola dos seus pés começa a crescer uma placa de luz. Uma placa de luz branca que ocupa todo o cômodo que você está. Você vai caminhando por essa luz branca, como se o chão tivesse iluminado. E lá na frente você vê o seu anjo de guarda. Se você já estiver comigo desde o início do oráculo da deusa, provavelmente você já está vendo qual a fisionomia, qual a roupa do seu anjo. Mas se essa é a primeira ou uma das primeiras, pode ser que você ainda não veja. Você veja só uma luz, ou uma energia, ou que você veja que é uma pessoa, mas não consiga ver o certo. Não se prenda. Quanto mais você pratica, com mais clareza você vê o seu anjo de guarda. E você vai segurar na mão desse anjo de guarda, e junto com ele vocês vão adentrar num túnel de luz branca, que vai ligando direto ao seu coração. Vocês vão entrando nesse túnel, e lá na frente você vê um jardim. Pode ser que você veja um portão, uma porteira, uma grade, mas conforme você se aproxima desse jardim, as portas se abrem e você entra nele. Você vai caminhando por esse jardim até que você acha um banquinho. Pode ser que seja um balanço, pode ser que seja uma cadeira, uma poltrona, mas você vai sentar nesse banco. Respira fundo. E agora você percebe que seu anjo de guarda se afasta e te deixa ali no jardim sozinho. E olhando para esse jardim, você começa a ver alguns detalhes. As flores que tem nele, as árvores, os animais, os passarinhos, borboletas. Começa a ver se está sol, se está nublado. Você começa a ver mais detalhes desse jardim. E olhando para esse jardim, você vai se perguntar: o que eu estou sentindo nesse momento? Eu estou feliz? Eu estou triste? Eu estou com raiva? Respira fundo e deixa esse sentimento vir à tona. Pode ser que eu esteja sentindo mais de uma coisa, deixa isso vir. Sente essa sensação. Se permita sentir o que quer que você esteja sentindo nesse momento. E deixa esse sentimento, essa energia vibrar em todo o seu corpo. Do dedão do seu pé até o topo da sua cabeça. Sente esse sentimento tomar posse do seu corpo. Vibrar em toda você. Permita que esse sentimento flua em você. Respira fundo. E se pergunta: quais os sentimentos que eu estou escondendo dentro de mim? Quais os sentimentos que eu nunca me permito sentir? Porque eu não quero demonstrar fraqueza, porque eu não quero me entregar a ele, porque eu tenho medo de julgamento, ou só porque eu tenho que ser forte o tempo todo? Quais são esses sentimentos que eu nunca me permito sentir? Que eu sempre controlo eles, que eu tento esconder esses sentimentos. E vai um pouquinho mais profundo. Se pergunta: quando eu era criança, quais os sentimentos que eu escondia? Quando eu era adolescente, quais os sentimentos que eu escondia? Quais foram os momentos da minha vida em que eu sentia alguma coisa e eu escondi isso? O que eu estava sentindo naquele momento? Respira fundo.
Traz à tona todos os sentimentos e deixa eles vibrarem no seu corpo. Permita que eles saiam nesse momento. Sente eles, solta eles. Deixa que eles fluam por todo o seu corpo. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser chorar, chora. Se quiser sorrir, pode sorrir. Se quiser se abraçar, pode se abraçar. Esse é um momento seu, com o que você sente. Permita que isso venha à tona. Se permita sentir. Se acolhe nesse momento. Não tenha vergonha do que você está sentindo. Respira fundo. E você vai ver que tem uma pessoa se aproximando de você agora. Pode ser que seja seu anjo de guarda, pode ser um mentor, uma mentora. Talvez você consiga ver com clareza, talvez não. Mas essa pessoa vem até você, segura a sua mão, olha dentro dos seus olhos e diz: vai ficar tudo bem. Você não está sozinha. Nós estamos com você. Você não precisa ser forte todo o tempo. Se permita ser humano. Se permita sentir. Se acolha. Se ame. Ninguém é feliz o tempo todo. Tá tudo bem. Principalmente se não tiver tudo bem. Sinta e deixe fluir tudo o que você achar necessário. Tudo aquilo que o seu coração mandar. Permita que esses sentimentos fluam no seu corpo. E não se apegue a eles. Solte eles. Sinta e liberte-os. Pois quanto mais você prende, mais bloqueada você fica. Essa pessoa te dá um abraço, um beijo na testa. Você agradece a ela e vai caminhando, saindo do seu jardim. E na entrada do jardim, você vai ver que seu anjo de guarda está lá. Você vai caminhando até ele, dá a mão para ele. E de mãos dadas, vocês vão voltando por aquele túnel de luz branca. Até que você sai desse túnel, dá tchau para o seu anjo de guarda. Ele segue reto e você começa a caminhar para a sua direita. Você vai ver que nesse momento escorre uma luz rosa de você, descendo por aquelas raízes brancas. E uma luz dourada começa a subir pelas raízes, envolve você e entra para dentro do seu coração. Respira fundo e pode abrir seus olhos. E agora que você fez essa meditação, que você conseguiu trazer à tona alguns sentimentos, eu vou deixar um exercício para você, para que você anote quais são esses sentimentos que você costuma reprimir, por que que você costuma reprimir, se de repente você costuma se sentir com medo, ou se você costuma se sentir rejeitada, ou com raiva, ou então triste. Anota esses sentimentos e anota em quais momentos. Se é sempre que você reprime eles, ou se você fica triste e você não chora porque você tem pessoas ao seu redor. Ou se você só fica triste e nunca se permite chorar. Anota esses sentimentos e os momentos em que você passa por eles, para que você comece a ter essa consciência de qual o sentimento que você não se permite, porque é isso que está bloqueando a sua vida. Então, traz para a luz da consciência para que quando você passar por esses sentimentos, você consiga reagir melhor a eles, para evitar que você fique sempre nesse ciclo de as coisas começam a dar certo, tudo desanda, as coisas começam a melhorar, tudo desanda. Porque quanto mais você reprime, mais você se fecha, mais você se bloqueia. Então, fica esse exercício para vocês e a gente se vê sexta que vem. Um beijo, deuses.